Olá, buenas, como estão? Eu sou o professor Eli Lobaton. Hoje quero convidar vocês a fazer uma viagem através do calendário, sabe? E conversarmos sobre os meses do ano. Os meses do ano ocidental, calendário gregoriano ou romano, ou como quiserem chamar, e algumas coisinhas, né, sobre a diferença que tem com outros calendários que ainda existem e funcionam em certas culturas, e como o calendário gregoriano, os nomes do calendário gregoriano dos meses são, como se chamam, como são utilizados em espanhol. Assim que me acompanha? Vamos lá então, a gente se vê logo da vinheta. Olá novamente. Bom, sabe, muita gente, quando vê o calendário com 12 meses do ano, pensa que sempre foi assim. A verdade é que nosso calendário, como provavelmente muitos outros, tiveram suas mudanças e seus ajustes no decorrer dos siglos, em espanhol, ou séculos, né? Por exemplo, o calendário lunar judío, sim? O calendário que chamam calendário bíblico, tem anos em que esse calendário tem 13 meses. Além do calendário judeu, existem outros calendários que ainda, se não estão vigentes, estão sendo consultados. Por exemplo, até fizeram um filme, né? Baseados no famoso calendário Maya. Você lembra o nome desse filme? Se quer me ajudar, coloque o nome do filme aqui nos comentários. Ok, também tem o famoso calendário chinês, sabe? Que tem um monte de animais no seu horóscopo, né? Bom, mas o que nos entretém hoje é o calendário gregoriano ocidental, ou ocidental em português. E a primeira pergunta que vem à minha cabeça e que deve você se fazer é que se esse calendário sempre tive 12 meses. Bom, a verdade é que não sempre foi assim. E você vai perceber isso ainda pela estrutura e os nomes dos meses. Em espanhol, quanto em português, eles têm uma aparente forma numérica ordinal. Sabe? Você vai descobrir isso no decorrer da aula. Mas se o calendário gregoriano atual nem sempre foi assim, esse calendário foi criado pelos romanos, nem sempre foi assim, quem foi que mudou ou como que foi feita a mudança? Vamos lá um pouquinho a história. Então, originalmente, o calendário romano tinha 10 meses, apenas 10 meses. Esse calendário lhe foi adicionado mais 2 meses por uma personagem chamada Numa Pompílio. Numa Pompílio foi o segundo rei de Roma. E ele, Numa Pompílio, viveu entre 715 e 672 a.C. Foi esse senhor que aos 10 meses do ano romano sumou mais 2. Você está perguntando quais foram? Quais foram esses 2 meses? Você vai ver no decorrer da aula. Mas você já está sabendo que foi Numa Pompílio. Importante também saber, por exemplo, já mencionamos que o calendário bíblico ou judeu é um calendário lunar. Os meses do ano do calendário judeu ou bíblico são determinados pela translação da Lua em volta do planeta. O calendário gregoriano é determinado pela translação da Terra em volta do Sol. Por isso chamamos calendário solar romano. Esse calendário teve ajustes definitivos por Numa Pompílio, sabe? Que foi o segundo rei de Roma. A continuação, vou listar os meses do ano em espanhol e logo você vai me ajudar, ou vamos juntos a descobrir quais que foram aqueles 2 meses que se adicionaram. O primeiro mês do ano em espanhol, por favor, antes de continuar, sempre eu faço isso. Antes de continuar, você já está inscrito no canal, certo? Se você não está inscrito, pega esse preciso momento agora e se inscreva. E se tiver dúvidas ou quer comentar, sabe? Já perguntamos algumas coisas. Comente, sabe? Compartilhe. A gente vai crescer e tua ajuda vai nos ajudar a dar o nosso melhor esforço e continuar melhorando. Agora sim, não vamos fazer equivalência de espanhol ou português, porque acho que esse exercício não é preciso nesta aula. Vamos diretamente a citar os meses do ano em espanhol. Logo disso, vamos fazer umas efemérides depois apenas de descobrir os 2 meses adicionados aos 10. Enero, primeiro mês do ano. Febrero, segundo mês do ano. Marzo,
tercer mes del año. Abril, cuarto mes del año. Mayo, quinto mes del año. Junio, sexto mes del año. Julio, séptimo mes del año. Agosto, octavo mes del año. Septiembre o septiembre, noveno mes del año. Octubre, décimo mes del año. Noviembre, mes 11 del año o undécimo. Y duodécimo o mes 12 del año es diciembre. Diciembre. 12 meses del año gregoriano o del calendario gregoriano. Y entonces, ¿cuáles son los 2 meses que agregou Numa Pompílio? Vou deixar uma dica para você perceber a ordem parcialmente ordinal ou numérica do calendário gregoriano. Vamos lá. Por exemplo, antes dos 2 meses adicionados, outubro, que mês você acha que era? Octavo, em espanhol, octavo. Em português, outubro, né? Oitavo mês. Noviembre, o que mês acha que era? Novembro, né? Noveno mês. Diciembre era el 10º mês. Por isso está ¿no? Diciembre era el 10º mês. Você sabia isso? Bom, está sabendo agora. Eram apenas esses 10 meses. Então, onde que foram colocados mais 2 meses? Curiosamente ou aparentemente, são nomes de reis ou títulos de imperadores ou títulos de império, não? De chefes de império em Roma. Augusto, com mais? Em espanhol decimos Augusto, não? Acho que em português também. E Julio ou Júlio. Esses dois foram os convidados por Numa Pompílio a fazer parte dos meses do ano. Todos estes meses estão muito relacionados com astros e também com deuses. Eu vou deixar essa informação aqui na descrição do vídeo, num PDF. Não dá para explicar toda essa informação porque é bastante detalhe, mas quero finalizar com uma leitura de efemérides que você vai amar. Quer ir comigo lá? Vamos então!